Pessoal, e o Flamengo que está aí fechando com o Vitão do Internacional. Tem também declaração do Danilo que quer sim jogar aí no time do Flamengo e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão, o que está rolando aí nos bastidores do mercado do Flamengo? Então assista esse vídeo até o final. Volta com o Pedro Henrique Torre para falar sobre Flamengo, mercado, e você passou alguns nomes pra gente, Pedro. Peço para você repetir, por favor. Tudo bem, Mari? Um beijo novamente, difícil até de se concentrar aqui com esse calor que, olha, hoje tá demais. Um beijo para você, um abraço pro Marra, pro Jailson, todo mundo ligado na gente no Sport Center. Falava, né, dava até o crédito para a companheira Raíza Simplício do gol, que teve até as informações que o Danilo teria preferido jogar pelo Flamengo, né, assim que fizer a rescisão de contrato com a Juventus. Isso ainda é uma conversa, ele tem ainda o contrato até o meio do ano, 33 anos, viria para jogar como zagueiro, se adequar ali à realidade salarial do futebol brasileiro, do Flamengo especificamente, e aí ele viria para jogar mais como zagueiro mesmo. Pode fazer, talvez, uma vez ou outra ali a lateral, mas seria como zagueiro. O Flamengo que perdeu o Davi Luiz já no Fortaleza e também o Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro. Além disso, o Vitão também é um alvo do Flamengo. O Boto chegou a contratá-lo quando estava no Shakhtar Donetsk, o levou para a Ucrânia, mas o Flamengo tem a ideia, a primeira proposta de 6 milhões de euros, mais o perdão da dívida de 4 milhões de euros em relação à transferência do Thiago Maia foi recusada, e aí o Flamengo aumentou um pouquinho, daria 7 milhões de euros, mais esse perdão de 4 milhões de euros da dívida do Thiago Maia, e aí o Internacional avalia nesse momento essa possibilidade aí, quem sabe o Flamengo buscando um zagueiro mais jovem, enfim, de olho também no futuro. Jorginho ainda tem a questão financeira, teria que fazer também esse desenlace, essa rescisão, quem sabe com o Arsenal, sem custos, então o Flamengo trabalha nos bastidores aí para ter reforços, como já teve o Juninho, que foi anunciado na última semana e vai ser apresentado mais daqui a pouco, agora à tarde, aqui no Ninho do Urubu. Ele que tem 28 anos, assinou um contrato de 4 anos, 5 milhões de euros junto ao Karabag do Azerbaijão, e agora vai se integrar definitivamente ao elenco do Felipe Luiz, que só deve estrear o elenco principal no fim de semana contra o Volta Redonda em Brasília. Neste meio de semana no Maranhão ainda é a equipe sub-20 contra o Bangu. Vai ser uma disputa ali contra a lanterna do Campeonato Carioca. As duas equipes têm apenas um ponto. Mari. Como eu tô boazinha hoje, Pedro, eu vou te liberar, já que tá muito calor. Você volta ao longo da nossa programação. Ar-condicionado nele. Isso, mas não se acostume também, né? Não. Vez ou outra eu tô simpática porque tem repórter estreando. Danilo e Vitão em 2024, o Danilo com 37 jogos, mais ou menos ali um tempo e mais um pouquinho por jogo. O Vitão também aí com quase partidas completas, né? Com 51 jogos, jogando 83, 84 minutos por partida. Quando o Pedro estava trazendo as informações aqui, falando sobre os dois nomes, você já reagia, Jailson, que principalmente o Vitão é zagueiro, mas assim, que o Danilo, que ele seja visto nessa posição como substituto para a zaga. Não é falar sobre Danilo na lateral. Isso aí você acha que não funcionaria? Sim. A minha opinião é que o Danilo foi titular durante muito tempo, era um dos capitães da Juve lá, como lateral, mas aos poucos, até com o Guardiola, ainda no City, ele foi sendo trazido, ele jogou de lateral, no Guardiola ele jogou de tudo, né? Jogou de lateral esquerdo, jogou de lateral direito, jogou de volante, jogou de zagueiro, volante que ele já tinha feito no Santos até, ainda. No América. Ele já tinha jogado como volante, só que lá, ele, é o que eu até, enfim... Uma vez, uma oportunidade numa coletiva, uma companheira falou, o que você perguntaria pro Danilo? E eu falei, cara, pergunta que ele tinha uma vocação muito ofensiva aqui no Brasil. O Danilo no Santos era muito ofensivo, jogava às vezes de ala lá pela direita e tudo mais. E na Europa ele foi trazido para defender mais do que atacar. E nesses últimos tempos, até na seleção que a gente tem a oportunidade de ver mais, o Danilo se caracterizou por jogar melhor defensivamente do que ofensivamente. Então, tenho para mim que se ele vier para o Flamengo fechando mesmo, que ele venha como zagueiro, como reforço na zaga, deixa a lateral lá com o Wesley e com o Varela, até porque o Felipe Luiz está jogando com o lado direito muito mais para frente, muito mais ofensivamente com o lateral do que o lado esquerdo. Então o Wesley está fazendo uma função bem ofensiva, a gente viu na reta final agora de 2024, principalmente com o Gerson pelo lado direito. Então acho que o Danilo, se viesse como zagueiro, seria uma boa contratação. Como lateral, já
Se for quebrar alguns galhos, se tiver Sim, alguma questão de uma condição de convocação, temporada. alguma condição de temporada, tudo bem. Mas como zagueiro, ok. E é uma posição que o Flamengo precisa, com as saídas do Davi Luiz e do Fabrício Bruno? Precisa. Não é assim, precisa desesperadamente, tenho que comprar o primeiro que aparecer. Não. Mas vendo o mercado e vendo a experiência que ele pode oferecer, o Danilo joga na Juventus, né, gente? Joga na Seleção Brasileira. O Danilo Fez uma faixa, né? Sim, e é um jogador até para, assim... Não tem mais jogo grande pro Danilo. Ele já jogou todo tipo de jogo grande. Ah, mas no futebol brasileiro não tem jogo grande? Tem jogos imensos. Quase todo jogo do Flamengo é jogo grande. Mas ele já viveu essa experiência, entende? Ele não vai... É um jogador pronto. Um jogador de Copa do Mundo. Já eu estava falando aqui, eu lembro do Danilo, os primeiros passos dele no América. E logo depois o Santos viu e foi buscar para ser campeão e fazendo gol no jogo do título. De canhotinho. De Libertadores. Mas sim, concordo com tudo que ele falou. Ele era um jogador de mais característica ofensiva e hoje ele é um jogador que defende, como o Vitão, que está aparecendo na nossa tela, né? O Vitão é um outro tipo de contratação, Marcos? É um outro tipo de contratação. É um zagueiro, né? É um zagueiro bom na bola alta, mas é um zagueiro que tem velocidade, muito boa recuperação. Se você pensar que o Flamengo joga 70% dos seus jogos no campo do adversário, você precisa ter zagueiro que tenha boa recuperação. Você precisa ter volantes que vão morder para não permitir que a bola parta, mas se a bola partiu, você precisa ter zagueiros de muito boa recomposição. O Vitão corre bem. É um zagueiro que vai bem nisso. O Fabrício Bruno também ia. Né? E ele vai agora ter uma nova oportunidade na carreira. Eu acho que são características diferentes. O Danilo controla o jogo, passa muito bem. O Danilo do Fernando Diniz na Seleção Brasileira chegou a jogar como um lateral chegando na área, né? Vale lembrar. Mas eu acho também que não é preciso revisitar essa página. É melhor o Danilo como zagueiro hoje em dia. A imagem do Danilo, vamos falar um português mais claro, o torcedor ele acaba vendo mais o da Seleção Brasileira. Sim. A imagem do Danilo na seleção, o que ela passa de recado para a nação rubro-negra, Jailson? Tem uma certa implicância. Tem uma certa implicância por conta da seleção, sim. E aí tem toda a questão de como ele foi utilizado na seleção. Era a função que ele desempenhava como lateral, mas muitas vezes o Tite já puxava ele para fazer terceiro zagueiro para liberar o lado esquerdo, tanto com o Arana, tanto com o Renan Lodge, na época até, um pouco mais que o lado esquerdo era mais ofensivo. E aí o Danilo era utilizado como terceiro zagueiro. Só que uma reclamação até minha mesmo, quando eu vi os jogos da seleção, era que quando o lado direito, até nos últimos jogos, tá? Já com o Savinho, com o Luiz Henrique, que o Danilo não fazia ultrapassagem. Já por ficar um pouco mais preso, tanto no clube quanto no esquema ali de seleção, porque tem que compensar, gente, que a gente fica falando aqui, tem que atacar todo mundo. Não, tem que ter uma compensação. Mas uma coisa me incomodava, que era o fato de nossos pontas canhotos pela direita, quando eles cortavam para dentro, não tinha ninguém ultrapassando. Nesse momento que não tem ninguém fazendo a ultrapassagem, ele fica preso, ficam 2, 3 jogadores fazendo a marcação. Então era isso que fazia falta. Foi o Wanderson que jogou os últimos jogos da seleção, né? O Wanderson já fez isso e melhorou. Até o Danilo mesmo, no jogo com o Dorival, no segundo tempo ele começou a passar um pouco mais e já deu uma aliviada no ponta esquerda, no ponta direita, né? Então tem uma certa implicância sim, por conta dessa falta de ofensividade ali do Danilo na parte, enfim, na lateral direita. Por isso que eu repeti aqui que eu acho que seria melhor ele ser visto como zagueiro. Aí já é outra discussão, já é outro tipo de conversa. É um cara que, sim, domina a posição e que já jogou tempos na posição. E como o Marra falou, construção, que é o que o Felipe Luiz gosta, na zaga, ele faz bem. E liderança, né? Sim, sem dúvida, um jogador que é capitão, né? Só tem um outro ponto assim, que, para uma parte não ficar chateada, né? A situação do Vitão ainda é uma situação que não está concretizada. Sim. E o Vitão é importante no Inter. Isso é uma questão. O Inter melhorou muito da sua temporada na temporada passada, a ponto de estar classificado para disputar a Libertadores. Então, jogo duro, eu concordo muito com o Inter e não assim, não, chega aqui e compra. Não, claro que não. Paga e paga bem. Por ter uma situação já mal resolvida do Thiago Maia, isso que eu pontuar. Pode ser que isso facilite as coisas para o Flamengo. Mas agora eu tenho a dúvida em relação ao Inter. Pelo que ventilou, já não.
porque eu acho que o Flamengo ofereceu os 10 milhões. Não, dúvida do que o Inter vai fazer. Então, aí o Inter falou que queria mais o perdão, então seria, na verdade, 14 milhões. Aí o Flamengo recuou. E aí falou que ia tentar tirar o dinheiro que o Inter deve ao Flamengo de qualquer forma. É que aí agora cada um vai defender o seu, né? Sim. O Inter não quer perder seu jogador por qualquer valor, mas também tem que resolver as questões com o Flamengo. E o Flamengo quer o jogador, mas também não quer perder a parte dele, né? Claro, e o Inter é um ano muito importante, né? É um ano de investimento. O Rômulo saiu ontem, né? Para o México. Então, assim, a gente tem que observar, porque vai ser um time... Pelo que terminou a temporada, a gente falou esses dias aqui de bom humor, né? Vai brigar em cima. Exato. Vamos ouvir então o que os companheiros, porque assim, no fim das contas, a gente ventila alguns nomes, claro, com a apuração aqui da ESPN, dos nossos repórteres, mas ainda de contratação mesmo, o Juninho, que é um cara que, sendo muito honesto, a gente não tem tanto material, mas quem jogou com ele ou acompanhou ele, acho que pode falar com muito mais propriedade. A realização de um sonho. Ele manda vídeo, né, da academia do Flamengo, fala que eu nunca imaginava isso, nem nos melhores sonhos, né? Porque ele falou que foi tudo rápido na vida dele. O Flamengo foi buscar um reforço de longe. O atacante Juninho, ex-Karabag, clube do Azerbaijão, chegou para reforçar a equipe em 2025. Os antigos companheiros são unânimes na principal característica de Juninho. Velocidade. É velocidade, né? O Juninho é muito rápido. Ele é muito rápido. Richard Almeida, volante do Karabag, relembra uma partida da Liga Europa para explicar como o reforço do Flamengo joga. Um atacante móvel que ele deixa... Os zagueiros pensam que ele não vai chegar e quando o zagueiro vê, ele já está em cima roubando a bola. Que você pode ver os gols que a gente fizemos contra o Bayer Leverkusen, quando ele rouba aquela bola e dá uma assistência, quando ele sai, o Patrick dá um passe, ele leva e faz aquele golaço. Para Júlio Romão, outro ex-companheiro de Juninho, o jogador pode até fazer dupla de ataque com Pedro, artilheiro do Fla na temporada passada. Eu acho que podem jogar junto. O Juninho é móvel, ele não é um jogador que só fica dentro da área, como já jogou Gabigol e Pedro no Flamengo. Acredito que o Juninho não vai ter problema em jogar com o Pedro também, não. Acredito que pode até funcionar bem os dois juntos. Ele ainda compara Juninho com outro atacante brasileiro um pouco mais conhecido. Eu acho que o Juninho tem as características do Vitor Roque, só que eu acho que o Juninho ainda é mais rápido que ele. Assim, muita força, muita velocidade, muito objetivo. Eu acho parecido, assim, característica de jogo. A saída dele do Karabag foi muito sentida pelos torcedores locais. Quem conta isso é Elval Kiliev, tradutor do Karabag há 8 anos e um dos mais próximos dos brasileiros do outro lado do mundo. Todo mundo conhece ele, não só em Baku, e todo o país. Quando a gente saia... por exemplo, junto para tomar algo, para comer junto no restaurante. Todo mundo parava ele para fazer fotos. É muito, muito famoso. Juninho, todo mundo conhece Juninho. E como eu falei, a maioria está muito, muito triste, né, por isso. E se perguntar se Juninho está pronto para o desafio do Flamengo, o tradutor não tem dúvidas. Ele falou que estou preparado por isso, né? Se não, eu ficaria aqui. Não é questão de dinheiro. Eu posso ganhar aqui em outros países, mas ele queria jogar em grandes times. Ele é muito ambicioso e ele está preparado para essa pressão. Juninho, então, que é o reforço confirmado do Flamengo, e é isso, né? Pensando em posições, a gente falou sobre talvez os zagueiros e um atacante. Está resolvido a vida do Flamengo? Não, né? Sim, tá resolvido, dá para jogar tudo. É isso. Começou a temporada, não é? Nossa, o Flamengo está com buracos no elenco, não, mas a gente né? precisa ver a situação de lateral direita também, né? Tem que ver o Varela. Você tá aí congelado, frisado. Não, é porque Igual na Avenida Brasil. É que quando Quando você perguntou, eu fiquei pensando aqui, tentando rapidamente, mas é a questão basicamente pelo menos do Varela, nesse primeiro semestre, e se o Wesley for sair, vai ter a questão do segundo semestre. E aí é difícil. Vai ser difícil a reposição pro Wesley. No ataque tá resolvido. Aí a gente tem que ver se o Juninho vai dar conta do recado. E qual que é o recado que o Juninho tem que dar conta? É da posição de 9? É do... No primeiro semestre, posição de 9 e depois jogar junto com o Pedro. Só isso que ele precisa fazer, mas é a realidade. Esse primeiro semestre, por exemplo, pelo Flamengo e São Paulo que a gente viu, o Felipe Luiz testou o Alcaraz e o Matheus Gonçalves. Mas o Juninho está sendo contratado para ser titular do Flamengo. Enquanto o Pedro não voltar. Acredito que... Tô contigo. Eu acho que é por aí. O que é bom também, né? Porque é um jogador...
Sim, o Juninho que foi visto no Qarabag, e é óbvio, né, gente, aqui no Brasil ele foi muito pouco visto. Mas a gente tem que acreditar que o Flamengo tem um departamento que faz pesquisas, né? Então, assim, o Flamengo é um clube sério. O Flamengo vê no Juninho a possibilidade de o Juninho jogar bem nele, Flamengo. Senão não contrataria. Não é uma contratação que, não, vamos fazer uma contratação aqui só para mexer com o torcedor. Essa não é uma contratação que mexe com o torcedor. Sim. Essa é uma contratação que é vista como uma aposta. E eu não tenho absolutamente nada contra as apostas. As apostas, às vezes, são muito mais baratas que um jogador já feito e que chega aqui e que não joga nada. Mas a sensação que eu tenho é que ele vai ser um jogador, durante um tempo, 9. Isso. Mais para frente, ele vai, até pelas entrevistas... E eu não tenho que ser que como é que era o nome daquele? O gato mestre? Não, eu vou ver o Juninho em campo com o Flamengo pela primeira vez. Ninguém viu. Vamos ver como é que esse negócio vai dar certo. Mas pelas entrevistas, pelo que a gente vê que ele já desenvolveu em campo, ele pode oferecer uma situação tática diferente. Porque os outros atacantes, o Gabigol, ele era um cara que ele podia ser um segundo 9. Saindo da área, ajudando o Pedro. Ele fez isso no Flamengo. Os outros atacantes têm mais características de ponta. Vão mais abrir o jogo. O Juninho pode ser que ele seja um segundo atacante. Quase um Gabigol. Querendo fugir disso, mas quase que o Gabigol representou. Né? Sendo um cara para jogar atrás do Pedro, sendo um cara para ficar na área para o Pedro sair. Eu acho que pode ser uma situação tática interessante para o Felipe daqui a algum tempo. A gente conversava na redação, Jailson, e a gente tem conversado, né, sobre jogadores que estão na casa, mas que também podem ser reforços. Saiu uma matéria, uma entrevista com o De La Cruz, porque a gente falava sobre o Alcaraz, pelo valor pago pelo Flamengo, mas o De La Cruz também fala que ele sente que ele precisa devolver ao Flamengo o valor que foi investido, a responsabilidade da expectativa da contratação dele. Também é um nome que não foi o que talvez a gente... do que ele foi na Argentina. No River Plate, concordo com ele. Que bom que ele tem essa leitura. Concordo com ele, porque realmente dá pra ver que tecnicamente é um cara acima da média, é um cara que é muito bom, bate com as duas pernas, enfim, bate falta, só que fisicamente não entregou no ano passado. Então, como a gente estava falando que o Alcaraz precisava entregar em 2025, acredito que o De La Cruz também tem essa linha. E só finalizando aqui rapidamente em relação a sistema tático que o Felipe Luiz está utilizando, penso que com o Bruno Henrique jogou contra o São Paulo um pouco mais aberto. Na linha de 4 meias, né? Ele jogou aberto. Se o Arrascaeta voltando, o Bruno Henrique provavelmente será empurrado e pode fazer essa dupla com o Juninho. Pensando num 4-4-2 básico. O Arrascaeta com menos função defensiva pela esquerda, que é o que ele gosta de fazer, cortando para dentro, os dois volantes, o De La Cruz e o Pulgar, e o Gerson pelo lado direito, com o Wesley passando. E aí o Juninho sendo esse cara de um pouco mais de movimentação junto com o Bruno Henrique, e aí pode rolar um revezamento, porque a gente sabe que não é a função que o Bruno Henrique gosta de fazer. Mas já pode ser um revezamento de dois caras rápidos, muito velozes. Então, tendo o campo para correr, pode ser um bom sistema para o Felipe Luiz. Veremos, então, o que o Felipe Luiz vai fazer com esse Flamengo em 2025, com os nomes que ainda também podem chegar. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Saiu aí a notícia que o Danilo quer sim jogar no Flamengo, né? E negocia sua rescisão na Juventus. Lembrando que o Danilo pode assinar sim um pré-contrato agora com o Flamengo, mas só que ele não faz mais partes dos planos da Juventus, e por isso ele quer sim aí fazer uma negociação juntamente com a Juventus para poder vir jogar aí no time do Flamengo. Ele quer muito vir jogar no time do Flamengo, já está tentando aí fazer as tratativas de uma possível rescisão de contrato aí sem muitas percas, né? O time liberar, já que ele não faz mais parte aí do elenco da Juventus, ser liberado para poder seguir carreira e vir jogar no time do Flamengo, que a gente sabe que eu acredito que ele será muito bem recebido, né? Lembrando que o Danilo é jogador de lateral, né? Mas ultimamente estava jogando na zaga, estava se desempenhando um bom papel, mas devido à sua idade, né? E a gente sabe que os pessoal da europeu, principalmente na Itália, essas posições mais velozes, eles buscam jogadores mais novos, né? Que depende muito do lateral. Então, Danilo foi para a zaga, se saiu bem, só que agora não faz mais parte dos planos da Juventus. E o Flamengo quer um zagueiro, então acredito que ele pode se empenhar, né? Se destacar aí no time do Flamengo e ser o zagueiro rubro-negro. E também tem a informação que, não esperando só no Danilo, caso não dê certo, o Flamengo também já está monitorando aí, né? O Flamengo tenta a contratação de Vitão do Internacional, né? O zagueiro de apenas 24 anos teria dado sinal positivo
para a diretoria do Flamengo. Então o jogador quer vir para o Flamengo, o jogador quer sim jogar no time do Flamengo, agora depende do Internacional que está fazendo jogo duro aí e não está querendo liberar o jogador. Mas a gente sabe que quando o jogador tem interesse, facilita um pouco mais essa transação. Eu acredito que o Flamengo vai fazer aí uma contraproposta para o time do Internacional para poder trazer aí o jogador de apenas 24 anos. Mas e aí, vocês acham que o Flamengo ficaria muito bem servido aí de zagueiros, né, com a vinda do Danilo também, com a vinda do Vitão? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!